nossa festa, no nosso Deus, que se abram os céus, que o teu reino vem, nossa festa, no nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé, esperança estão em Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Glória a Deus. Que bênção estar aí com vocês, nessa conexão abençoada, mais um dia. A gente gostaria de estar perto, de estar olhando nos olhos das pessoas, podendo abraçar, mas eu tenho dito isso repetidas vezes, que o amor dá um jeito. A gente está conectado aqui, não é talvez a forma ideal, mas é como dá para a gente fazer. A gente não vai ficar sem a palavra, não vamos ficar sem viver o Evangelho em comunidade, sem estarmos conectados por causa da distância, por causa do isolamento. A gente dá um jeito. Espiritualmente a gente é muito mais forte do que tudo isso que está acontecendo. Aproveitar aí para mandar um beijão pro pessoal que está com a gente. O Ricardo, que eu já não vejo há muitos anos que eu não vejo o Ricardo. Mandar um beijão aí para Jane Lima, que está assistindo, Gilson, Edileuza, minha mãe, a Graça, o Rodrigo Mansur lá no Sul, a Vânia Guida. Vânia Guida está em Niterói ou está em São Pedro? Né? Araruama. Mandar um beijão pro pessoal que está lá na sala de vídeo da Daniele. O Bruno, acabamos de conversar, né? Antes da live a gente estava conversando. Mandar um beijão para tia Helenita, nossa tia vizinha. Sueli, que está em Barra Mansa, mandar um beijão. Lourdes Gonçalves. Lourdes Gonçalves. Eu gosto de ver a Daniele falar Lourdes Gonçalves, que a gente relembra um pouquinho o sotaque lisboeta. Esses louvores me acalmaram. Que bênção, muito bom. Gente, louvar sempre é uma guerra, né? É uma guerra para a gente entrar em comunhão, mas a gente vai vencendo, vai cantando e algo vai sendo liberado, nosso coração vai sendo desocupado para ser preenchido totalmente pelo Espírito Santo. Bom, vamos aproveitar aí que a gente está juntos mais um dia para a gente orar. Pai, queremos apresentar diante de Ti necessidades que nós não temos como enfrentar sozinhos. Queremos clamar por refrigério, consolo para todos aqueles que tiveram que nesse momento difícil, nesse tempo complicado, tiveram que sepultar pessoas próximas. Que o Espírito Santo traga consolo para tantas famílias. Às vezes numa família grande foi só uma pessoa, mas uma pessoa tão importante. Não existem pessoas menos importantes que outras, todas as vidas importam. Então, diante desse mar de dor, que o Senhor possa nos visitar com um refrigério do Espírito Santo. Queremos clamar, Senhor, em favor daquelas pessoas que estão internadas. Lembramos do Durval, que é sogro da nora da Jane, que o Senhor possa interferir ali, e não só sobre a vida do Durval, mas na família também, para que haja paz, para que haja calma. É difícil manter a calma, a gente fica apavorado com alguém internado nosso no hospital. Abençoa toda a estrutura que está recebendo esses internos, Pai.
toda a estrutura dos hospitais, todas as equipes, todos os profissionais de saúde, todo mundo envolvido possa ser abençoado. Quero clamar também, Senhor, pedindo que o Senhor cubra a família desses profissionais que precisam ir à luta, que precisam ir à frente nessa batalha difícil, uma batalha renhida, complicada, Senhor. Dá o teu amor, né, que os casais, as famílias sejam tocadas profundamente pelo teu amor, porque se nos faltar tudo, que não nos falte o Senhor e já nada vai nos faltar. Que haja essa compreensão, que haja o derramar da tua graça, para que ninguém se sinta distante de ti nesse tempo, mas que se sinta muito próximo do Senhor, da manifestação da tua glória. Opera poderosamente, Pai, nos dando toda a direção de que necessitamos nesse tempo complicado. Que alternativas se apresentem, profissionais, financeiras. Tanta coisa ficou fora de ordem nesse tempo difícil, mas que o Senhor vá acrescentando as experiências ao teu povo, para que nessa jornada nenhum de nós desanime, retroceda, se desvie, mas que possamos continuar avançando rumo àquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, nós não estamos aqui à procura de que o Senhor satisfaça nossos caprichos, mas queremos ser tratados por Jesus para que nossas emoções comuniquem a tua glória, para que, sendo tratados por ti, possamos viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Oramos, Pai, em favor das situações que emocionalmente estão agravadas no coração de tantos, Pai, para que o Senhor faça uma obra, trazendo cura para os corações também. Que nós sejamos assim mais uma noite abençoados, edificados por Ti, a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho uma mensagem hoje e eu botei um título um pouquinho maior porque eu acho que fica mais fácil da gente catalogar aqui o nosso trabalho, né? Essa é a live 109, nós já fizemos 109 com essa transmissões, e o título é Construindo Emoções na Rocha. E aí eu queria aproveitar, para além da meditação do texto, né, de Mateus capítulo 7, do 24 ao 27, eu queria aproveitar algumas citações de alguns homens de Deus que trabalharam muito bem o tema do reino, da fé cristã, que podem nos ajudar, né? Então, extrair alguma coisa aí do Ed René, que tem um trabalho bonito, que é uma coleção de crônicas que ele escreveu e que gravou também, falando sobre os passos com Jesus, né, que é o Talmidim. O Paulo Lockman, né, um homem, um biblista, né, que também tem um conhecimento muito grande assim, sobre reino, muita coisa interessante para acrescentar, e, sem dúvida nenhuma, uma obra muito importante para a fé cristã, que é o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Então a gente vai lançando aí algumas coisas que possam nutrir, já que a proposta hoje é construir, não é, emoções na rocha. Bom, o texto de Mateus, capítulo 7, 24 e 27, é o texto que nós vamos ler. Vou tomar só um bocado de água aqui. As palavras que digo, vou ler na versão da Bíblia Mensagem, tá? Eu transcrevi aqui para o caderno. As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa, que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base de sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes, que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança e o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. Mas, se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos que constroem sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela irá desmoronar como um castelo de areia. Pai,
queremos ser edificados pela Tua palavra. Edifica-nos na rocha que é o Senhor Jesus. Nos ajude, Pai, nos ajude a compreender, que sejamos despertados para algo, movidos para compreendermos alguma coisa e que possamos acionar algo em nós, que possamos colocar em prática na nossa vida. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Não basta que a gente diga que Jesus Cristo é o Senhor. Não basta essa declaração. Nós precisamos que a vontade do Senhor seja feita na nossa vida. Não é uma declaração de lábios, mas é um jeito de viver. E aí o texto, né, na versão da Bíblia Mensagem é muito interessante porque sugere que a construção da casa não seja confundida com uma reforma. Não é um adendo. Eu uso uma expressão pessoal que não é uma sofisticação. A gente não é crente para sofisticar a nossa vida. A nossa fé precisa ser a base, o alicerce, no qual a gente constrói a nossa vida. Se a gente confundir isso, a gente vai se atrapalhar. E aí uma coisa que o Lockman fala, não é? Que muita gente é afetado pelo Evangelho porque gosta de um culto evangélico, gosta de um louvor, gosta de ouvir uma mensagem, gosta do ambiente, mas não necessariamente muda de vida. E a gente tem uma semelhança disso na palavra com a citação de multidão. A gente está sempre vendo nos textos que tem uma multidão de pessoas seguindo Jesus, e é isso. É gente que, de alguma maneira, gosta de Jesus, né? Não se sente repelido por Jesus, mas também não quer mudar de vida. E a gente precisa chamar essa responsabilidade para nós de que a palavra seja a base da nossa vida e não apenas, não é, algo para acrescentar, não é, algo que vai ser colocado depois da nossa construção feita. Não, a própria construção tem que ser a vontade do Senhor. E aí, mais diretamente sobre a questão da emoção, tem algo que é muito importante. Não é? O texto fala que a chuva cai, o rio avança e o vento sopra forte. Se você pensar nessas três, né, intempéries, são ações que vêm contra a nossa alma, que chocam, que abalam as nossas emoções. Porém, nenhum de nós está isento delas. Então, o segredo é perceber que a maneira como eu lido com o rio que avança, a chuva que cai e o vento que sopra forte é que é importante, porque eu não vou poder evitar. E com isso quero começar a dizer algumas coisas aqui mais diretas. Se você é crente, se você tem fé em Jesus, isso não te isenta de viver o efeito do rio, da chuva ou do vento que sopra forte. Muita gente quer crer e quer ter a fé como um amuleto que vai evitar que situações aconteçam. Não, o sol nasce para todos. Nenhum de nós está isento, não é, de viver a experiência da chuva, do rio que avança, nem do vento que sopra forte. Porém, conforme for a nossa visão em relação ao Evangelho, a gente será abalado ou não. Então, o abalo, a maneira como as situações nos tocam, ela vai ter reações diferentes que serão consoante a maneira como a gente enxerga a fé. Então, você não tem fé para não viver algumas coisas. Não é? Existem muitas pessoas que são tão apegadas às coisas que elas têm, que elas pensam o seguinte: bom, eu vou orar para ninguém colocar a mão, para eu nunca perder isso aqui. Crente perde emprego, crente fica doente, crente passa por dificuldades, crente sofre decepções, mas quando as nossas emoções elas são convertidas, o Evangelho se torna um fundamento que dá alicerce, que fundamenta a nossa vida de uma tal forma que a casa não cai.
a casa não cai. Bom, é interessante a gente pensar que os abalos emocionais, né, quando a gente tem um problema mesmo de verdade, esses problemas não respeitam frase de efeito, esses problemas não respeitam uma oração feita com voz de trovão, né, que faz o barulho do trovão no microfone, não respeita isso. Não respeita performance de púlpito, não respeita a maneira como a gente pinta a igreja, não respeita a iluminação da igreja. Então tudo isso não nos isenta de absolutamente nada. Pelo contrário, às vezes isso é capaz de maquiar, é capaz de não deixar você perceber que você não está fundamentado. Então, às vezes, é uma ilusão. Né? Não estou dizendo que nada disso é um problema em si mesmo. O problema não é a cor da igreja, o problema não é a iluminação, não é a voz do pregador. Mas é quando a gente se garante nessas coisas, achando que são essas coisas que fazem a diferença. Quando o Jesus fala sobre a casa construída na rocha e a casa construída na areia, ele está muito preocupado. E para ter uma ideia, depois que ele profere esse discurso, ele é aplaudido. Né? As pessoas ficaram muito entusiasmadas com aquilo que elas ouviram de Jesus, porque não tinha nada a ver com o discurso dos fariseus. E aí eu tenho uma grande preocupação que eu gostaria de falar nessa noite, que é sobre os falsos profetas. E aí eu queria citar aqui o Ed René, que faz uma colocação que é muito importante para a gente filtrar. Como é que você sabe que você está diante de um falso profeta? E aqui eu acho que o Ed René foi muito feliz, que ele faz uma colocação que nos ajuda muito. Ele diz assim: costumam gerar dependência emocional, praticam abuso relacional, geram culpa, medo, incentivam a ganância. Eles prometem coisas que eles não podem cumprir. E aí quando não dá certo na sua vida, você vai questionar e diz assim: não, a culpa não foi minha, você que não tomou posse. Acorrentam as pessoas, tornando seus seguidores inseguros. Tá te dando medo? Tá fazendo você se sentir culpado? Tá abusando do relacionamento que tem com você? Está fazendo você depender emocionalmente? Eu conheço muitas pessoas, ao longo da caminhada eu vi muitas pessoas que se tornaram dependentes emocionais. E eu vi muita gente abusando das pessoas, porque estavam diante de pessoas inseguras e reforçaram essa insegurança. Eu quero ter um papel na sua vida de facilitar, de ajudar você a andar com as próprias pernas, viver as suas experiências. E eu não quero que ninguém tenha um tipo de dependência a mim. E se você perceber, identificar que você está se tornando dependente, que eu estou forçando uma barra com você, em nome de Jesus, fuja. Fuja. Por que eu estou dizendo isso? Porque como eu estou no começo de algo, que é a terapia de Cristo, andando com as suas próprias pernas, eu tenho uma preocupação com o futuro. Eu não quero que no futuro eu me torne um falso profeta, porque no começo é muito fácil. Quando a gente está começando, a gente tem muita reverência, a gente tem muita fé, a gente quer que as coisas saiam de maneira muito espiritual, a gente toma cuidado com as coisas, porém, muitos crescem e passam, se tornam falsos profetas porque começam a gerar culpa, medo. Por que você não foi na igreja? Por que você não assistiu a live? O que você está fazendo? Ah, eu vi uma foto sua. Eu não quero me meter, eu não quero me intrometer na vida das pessoas. Eu não creio num evangelho que vai gerar medo e culpa nas pessoas. Eu não quero que pessoas sigam o que eu estou dizendo porque se sentem culpadas,
porque se sentem amedrontadas pela mensagem que eu estou transmitindo. Eu quero ter fé que ao pregar o Evangelho vai gerar o fruto necessário na vida das pessoas. Mas muita gente começa bem e parece que o Ed René conseguiu resumir muito bem, porque se a gente pega exemplos dentro da igreja evangélica, como em qualquer outra crença, seja ela qual for, muitos líderes se perdem. E não se perdem no princípio, ao longo do caminho vão se tornando monstros, começam como seres abençoados que estão abençoando pessoas e vão se tornando verdadeiros monstros ao longo do caminho. Então, para me proteger disso, eu já quero dizer para você, não permita que isso aconteça. Não se torne dependente emocional de pastor. Não siga pastor, siga Jesus, siga a palavra de Deus. Cuidado, tem gente que se aproxima e quer gerar insegurança em você para você voltar. Cuidado, porque se você sair vai acontecer isso. Tem gente que joga um peso sobre as nossas costas, mas na verdade o que a gente procura no Evangelho é o alívio prometido por Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. As pessoas já estão pesadas, já se sentem sobrecarregadas e ainda vão levar para casa mais um peso. Eu quero trazer uma mensagem que mexa com você, mas que te deixe mais leve, no sentido de se sentir liberto, desacorrentado, né, livre para caminhar com firmeza nos passos do Senhor Jesus. A gente construir as nossas emoções sobre a rocha vai muito além. Isso é um ambiente que é muito disputado, né? Muitos líderes querem dizer para você como é que você tem que construir a casa na rocha, mas eles confundem construir emoção na rocha, coração no Senhor Jesus com compromisso religioso. Então eu digo, olha, quem quer mais de Deus vai vir amanhã. E aí se você não vai, você se sente culpado, porque você não pôde ir. Não é isso que é ter construir a casa na rocha. Construir a casa, né, essa nossa sede emocional que é o coração, é na verdade um novo jeito de ser. A gente vai conhecer a árvore pelo fruto e no nosso jeitão de ser a gente ou vai estar impregnado pelo Evangelho ou vai estar intoxicado pela religião. Tem muita gente que está intoxicada e ela se julga fervorosa em Deus, quando na verdade nós precisamos estar cheios de Deus e isso vai se refletir no nosso jeito de ser. Então, muitas vezes a prática religiosa, ela vai disfarçar. Muitas vezes a prática religiosa, ela vai esconder uma vida sem alicerce, uma vida que está vazia. Então, muita gente sai da igreja, muita gente se vê perdida, muita gente se distancia de Deus porque se frustrou porque a proposta que ela aderiu não foi o Evangelho, foi uma religião. E aí no momento que a religião não deu aquilo que ela queria, aquilo que ela esperava, ela pulou fora. O que se a gente está procurando? Se a gente procurar edificar a nossa casa em Jesus, Ele vai abrir o caminho para que isso aconteça. Se a gente se distrai disfarçando ou escondendo o nosso vazio com excesso de atividade religiosa, né, com ativismo puro e simples, sem sentido, a gente não chega a lugar nenhum. Não é? A gente tem um padrão. Uma pessoa sabe o que é certo, por exemplo, quando vê um jogo de futebol, porque o jogo de futebol tem regras. Então a gente identifica, né? Se você estiver numa torcida e um jogador sofreu uma falta, a própria torcida vai pressionar o juiz para marcar, porque há uma regra que diz que determinado movimento que o jogador oponente faz é falta, tem que ser paralisado o jogo, a jogada, e ele vai ter ali a bola, vai perder a bola, né? A bola vai ficar no pé do outro time. Isso é uma regra.
Então as pessoas que conhecem a regra vão procurar a aplicação da regra. E aí, se a gente se aplica a regra do Evangelho, o que, que a gente vai fazer? A gente vai procurar conhecer o fruto. E quando a gente fala de conhecer o fruto, às vezes a gente só pensa no outro lado. Fulano não dá frutos, mas eu preciso perceber até que ponto eu dou fruto com aquilo que eu estou fazendo. Existe a chance da gente estar sendo tão religioso e estar dando menos fruto por causa disso. Porque não estamos colhendo o efeito do Evangelho, mas estamos apenas nos entupindo de religião. A gente segue regras, não é? Agora, a pessoa sem o Espírito Santo, sabe o que ela faz? Ela segue a regra das suas emoções. Então, sentiu vontade de fazer, vai lá e faz. Mas se as nossas emoções se tornarem guias absolutos na nossa vida, nós não vamos ser felizes. Se a regra for o Evangelho, se a regra for Jesus, se a regra for seguir o fluxo do amor, muitas vezes a gente vai renunciar aos rompantes das nossas emoções. Na vida a gente não faz o que a gente quer fazer. Muitas vezes a gente faz o que precisa ser feito. E quando a gente faz o que quer fazer, não poucas vezes, a gente se frustra, a gente se decepciona, a gente falha, a gente erra o alvo, não é? E aí é muito perigoso. A coisa mais perigosa é você pegar um impulso natural e dar voz, deixar ele livre, deixar ele concluir o que foi planejado. Esse é que é o grande problema, porque a gente precisa saber que existe uma alternativa no Espírito Santo. Eu tenho os meus impulsos naturais. Eu posso dar livre curso para as minhas emoções, mas eu também posso fazer outra coisa. Eu posso dar livre curso para a ação do Espírito. E aí essa disciplina, esse tratamento, ele acontece por intermédio da terapia de Cristo. Jesus vai tratando o nosso coração para que a gente aprenda a não ceder às nossas emoções e se abra ao mesmo tempo para o curso, a gestão, não é? A manifestação do Espírito Santo na nossa vida. E aí há uma coisa que é muito perigosa também. Quando a gente julga as pessoas, a gente não para pensar numa coisa. A gente tem moralismos diferentes, a gente dá pesos diferentes, a gente julga que algumas moralidades são melhores do que outras. O que eu faço eu não acho que é errado. O que você faz, eu olho e digo, aquilo é muito ruim. Por isso que ela não é uma fé absolutamente moral. A gente não é imoral, obviamente, a gente não procura o caminho da carne, mas também isso não nos dá licença para julgarmos a moralidade das pessoas, porque a gente é seletivo. Tem coisas que a gente faz que a gente fala assim, isso não é errado. Mas tem coisas que as outras pessoas fazem, os nossos olhos crescem a ponto da gente achar que são coisas muito ruins. Então não é o caminho. O moralismo não é o caminho. Por isso que na terapia de Cristo, o objetivo não é se intrometer na vida de ninguém, não é dizer o que as pessoas podem ou deixam de poder fazer. Às vezes eu com a boca digo que não há uso e costume, mas eu policio as pessoas, eu puno as pessoas com o olhar, com a maneira como eu lido com elas. E esse não é o caminho do Evangelho. Eu tenho muita fé no Evangelho. E eu acredito que quando o Evangelho é pregado, ele semeia algo nos corações que vai frutificar. Cada um a seu tempo, cada um segundo a intensidade que permite ser tocado pelo Evangelho, mas eu não tenho que ficar policiando essas coisas. O meu papel precisa ser apenas de facilitar para você. Facilitar, despertar
em você o desejo de viver isso, mas não ficar me aproximando a ponto de sufocar e confinar você ao que eu acho que é ou deixa de ser. É você e o Espírito Santo. A gente faz votos, como é óbvio, que você viva muito a ação do Espírito, mas quem somos nós para estabelecermos padrões de como essa operação vai acontecer, não é? A gente pode viver na carne, a gente pode viver uma vida espiritual. Se a gente viver uma vida espiritual, os nossos fundamentos serão fundamentos espirituais e isso é que vai segurar a nossa vida, não é? Bom, a gente, para ser mal, a gente precisa desejar coisas boas, mas perseguir essas coisas da forma errada. É aí que a gente tem que ter um carinho muito grande, um amor muito grande pelas pessoas. Pessoas fazem o mal, a princípio querendo fazer algo bom, mas fazendo da maneira errada. E aí eu não quero interferir julgando. Eu quero lançar o Evangelho, a palavra, para que a maneira certa você venha encontrar vivendo uma experiência com Deus. Porque tem muita coisa que a gente faz, mas não faz mal intencionado. É que a gente escolhe a maneira errada de fazer. Mas o Espírito Santo tem a maneira certa. O drama é quando a religião quer impor a maneira como tem que ser feito. Porque com isso eu perco a espontaneidade, né, de você apresentar teu coração de maneira voluntária para o Espírito Santo fazer a obra que precisa ser feita. Outro problema que a gente vive, não quero ofender ninguém com o que eu vou dizer agora, mas outro problema que a gente vive é que quando a gente diz para as pessoas que determinada coisa é voluntária, a maioria das pessoas deixa de fazer. Tem gente que se acostumou a ser cobrada. Tem gente que gosta de ser maltratada. Tem gente que gosta do pastor estúpido, grosso, opressivo, porque fala, esse aí é um homem de fibra, esse cobra mesmo. Quem somos nós para ficar cobrando as pessoas? É muito duro que a gente diz que é voluntário a pessoa viver ou não a terapia de Cristo. Mas qual é o grande problema? Como é voluntário, muita gente não acha nem que precisa. Mas tem gente que gosta de ser cobrada, gosta de ser apertada. E o pastor cobrou porque fulano não foi. E o pastor deu uma bronca. O pastor chamou para conversar. Cremos ou não cremos na mensagem que pregamos? Eu estou pregando aqui e não preciso mandar indireta para ninguém. Nem tenho controle, no caso virtual, de quem está assistindo. Nem consigo ver, às vezes, com muita habilidade, quem é que entrou, se a pessoa entrou e saiu. Eu não consigo ver essas coisas. A gente realmente, virtualmente, perde o rastro, porque a gente prega e não sabe se alguém vai ouvir depois. Qual é a situação da pessoa que está ouvindo aquilo, mas o que a gente sabe é isso, que dando liberdade, há muita gente que não consegue conviver bem com essa ideia. Muita gente sente vontade de voltar para o Egito, porque no Egito o sistema da escravidão oprime mesmo, não deixa a pessoa fazer. Deus está querendo que você viva a liberdade que Jesus conquistou na cruz. E isso de maneira nenhuma encaminha ninguém para a libertinagem. Não é a liberdade que faz das pessoas libertinas. É um coração que não está em Jesus. Não é porque eu não cobro que você faça parte da live ou que você seja da terapia. Não preciso saber como é que as pessoas vão participar, como as pessoas vão se envolver. Eu preciso crer no poder do Evangelho, no poder de uma mensagem, né? E aí eu aproveito para agradecer muitíssimo a Deus e a todos vocês que estão ajudando, que estão contribuindo, que estão empurrando essa proposta espiritual que é a terapia de Cristo para frente. Porque nada disso tem
por trás o tacão do medo, da culpa, ó, se não fizer vai ser amaldiçoado, se não contribuir Deus não vai te abençoar. Não é nada disso. A única coisa que a gente pode pedir é que seja voluntário, é que as pessoas façam espontaneamente, porque ninguém aqui é obrigado a fazer absolutamente nada. O nosso desejo é que as pessoas sejam abençoadas, tocadas, tratadas. Bom, o pior choque não é o rio que avança, não é a chuva que vem, nem o vento forte que sopra de fora para dentro, mas é de dentro para fora. O mundo pode estar se acabando, mas a gente pode estar firme dentro. Pode estar tudo muito bem e a gente está vivendo uma tempestade dentro da gente. Então, a ênfase maior é o interior. E aí eu pego uma frase aqui do Lockman, que ele diz, né? A religião interior é a que agrada a Deus. A verdadeira circuncisão não é física, mas é a circuncisão do coração. A gente cuida muito, com muita facilidade, do que as pessoas podem ver. Então a gente tem um cuidado externo maior do que a gente tem com o interno, naturalmente falando. Mas o que importa para Deus é como estão tuas emoções em relação a Ele, se você está fundamentado em Jesus, e não tanto aquilo que as pessoas estão vendo. As pessoas veem o carro que você tem, as pessoas veem a roupa que você usa, as pessoas veem o comércio onde você é o dono, as pessoas percebem o cargo que você ocupa na empresa, elas percebem a viagem que você fez, porque elas vão e checam tuas redes sociais e sabem aonde você foi, o que é que você comeu, mas ninguém consegue ver teu coração a não ser o Espírito Santo. E quando esse coração, esse conjunto de emoções, esse corpo emocional está forte, tua vida vai bem. Tua vida vai bem. Que é a casa edificada na rocha. Não deixa ninguém dizer para você o que é uma casa na rocha. Essa é uma revelação que quem vai dar é o Espírito Santo para você individualmente. A gente pode pontuar coisas que ajudem você, mas a tarefa, o dever de casa é seu. Não, se você contribuir aqui com a gente, a tua casa vai estar firme na rocha. É mentira, eu não posso prometer isso para você. Eu não quero prometer nada a ninguém. Eu quero falar de Jesus. Eu quero poder falar de Jesus. Não quero prometer nada para ninguém e nem dizer que a tua vida está dando errado porque você está deixando de fazer isso ou aquilo. Porque eu creio num Deus que trata as nossas emoções através do Espírito Santo. E quando a gente está forte em Deus, pode vir o rio avançar, pode vir a chuva, pode soprar o vento forte, mas a gente vai estar firme no Senhor. Muita gente pensa que a pessoa que ficou pobre é uma pessoa que desagradou a Deus. Pior do que isso, muitas vezes a gente avalia que o irmão que prosperou financeiramente é porque está firme em Deus, porque está buscando Deus de verdade. Quando que vida financeira foi norteador de como você está na tua vida interior com Deus? Se existem pessoas que têm vidas aparentemente frágeis, mas são tão fortes em Deus, e tem pessoas que vivem vidas tão opulentas, não é, que parecem transbordar e por dentro estão vazias, ocas, sem estarem alicerçadas no Senhor Jesus. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não definir isso, que na verdade só Deus sabe como é que a gente está por dentro. E Ele trata de dentro para fora. Bom, eu quero citar algumas coisas aqui do C.S. Lewis para a gente comentar rapidamente nesses minutinhos que a gente tem. Uma das coisas que ele diz é: poderíamos acreditar que Deus requer simplesmente a obediência a um conjunto de regras, quando o que Ele realmente deseja são pessoas com qualidades singulares em seu interior. Deus quer ver você forte aqui dentro.
Deus não quer que você seja capaz de cumprir um montão de regras. Ele quer tratar teu interior. Sabe por quê? Se você ama Jesus e se você ama o teu irmão, o desdobramento disso é você fazer tudo que é necessário. Porque tudo que a gente faz de errado na vida tem a ver com a nossa falta de amor com o outro e a nossa falta de amor com Jesus. Parece uma coisa simples, lógico que não é, muito profundo isso. Mas se a nossa aplicação for um conjunto de regras, ainda assim, a gente pode não ser forte do ponto de vista interior, não amar o nosso próximo nem a Deus. Cumprindo um montão de regras. Indo na igreja, dando dízimo, fazendo isso, fazendo aquilo outro. O que toca a Deus é a maneira como você lida com as tuas emoções. Se elas são tratadas pelo Espírito e o Espírito Santo tem livre curso, ou você faz o que te dá vontade e disfarça com religiosidade. Cuidado, a religiosidade é um excelente disfarce, mas a gente não está nessa para viver disfarçado. A gente está nessa para se desnudar diante do nosso Deus, crendo que Ele nos cobre com a sua glória, pelo seu amor, é graça, é favor que a gente não merece. Bom, acredito que eu não falei nada novo, e há uma outra frase do C.S. Lewis interessante, né? Frequentemente as pessoas precisam ser relembradas mais do que instruídas. Talvez eu esteja relembrando coisas a você, que você já sabe. Mas é assim mesmo. Tem muita coisa que não é preciso que venha uma novidade, não é preciso que venha uma outra. Não, é só relembrar mesmo. Frisar que a gente talvez não esteja fazendo aquilo que a gente já sabe que precisa fazer. Uma outra frase que eu amo, ele diz assim: se nós quisermos alcançar qualquer felicidade nesse mundo, será necessário muito comedimento. Então felicidade não tem a ver com você fazer o que você tem vontade de fazer. Felicidade tem muito a ver com você aprender a se comedir. E esse comedimento, ele não é, esse comedimento não é em nome de uma religião. Eu não posso fazer isso porque é proibido na denominação que eu participo. Eu preciso ser comedido porque se eu fizer tudo que eu sinto vontade, eu vou ser infeliz, eu vou me angustiar, eu vou me frustrar. E eu preciso que o Espírito Santo dê a palavra final na minha vida para que eu seja abençoado. Bom, a coisa que eu gostaria de terminar, talvez deixando isso aqui bem esclarecido, é: os pecados da carne são maus. Os pecados da carne são maus, mas são os menos graves de todos. Os piores prazeres são os de ordem puramente espiritual, como o prazer de provar que o outro está errado. Tiranizar os outros, tratar os demais com desdém, se sentindo superior, ser um estraga-prazeres, ter o prazer de difamar. Porque esses, segundo C.S. Lewis, são prazeres do poder e do ódio. Você está autorizado a pecar na carne? Óbvio que não. Mas tem muita gente que não peca na carne, mas peca espiritualmente porque, em nome do ódio que sente ou do desejo de poder que tem, se sente superior a pessoas, trata com desdém a outros, acha que os outros são inferiores, ou a gente tiraniza os outros, demoniza a crença dos outros, a maneira como as pessoas enxergam as coisas. A gente às vezes está vendo uma pessoa feliz e vai lá e estraga a felicidade daquela pessoa, impondo nossas regras, e pensa que isso está impune, e se julga superior a quem talvez peque na carne. Quando temos as nossas emoções tratadas, é óbvio que a gente vai pecar cada vez menos na carne, mas principalmente perceber o quanto a gente peca e ninguém percebe. Eu me aproximo do Ricardo Lira, e falo assim para ele: Ricardo, olha, quero te falar com muito amor, mas
olha, aquilo que você fez não agradou a Deus, mas por dentro eu estou querendo ser um estraga-prazer na vida dele. Eu chego para a Graça, eu chego para Maria Rangel e falo assim, olha, você desculpa, tá, irmã, mas isso aí não é importante. E aí eu torno inferior a dor dela, porque eu acho que a dor dela não merece atenção. Então a gente trata melhor, a gente dá mais acesso a uns do que a outros. Pecados do espírito. Isso tudo fragiliza a edificação da nossa casa. Se o nosso fundamento ele não for em Jesus, a gente sequer vai perceber que faz essas coisas. Age por orgulho, não é? Fala, porque não, olha, eu estou falando, mas eu estou falando para ajudar. Mentira, você quer estragar a alegria do outro e não percebe. Agora, quando a gente é humilde a ponto de dizer, Espírito Santo, sonda aqui meu coração, porque deve ter um monte de coisa que não está legal, e aí ele vai iluminando, a gente vai percebendo isso. E é incrível que quanto mais a gente fica sabendo, não é? Mais a gente se dá conta do quanto a gente depende de Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos ter emoções construídas na rocha que é o Senhor Jesus. Não nos permita sermos confundidos, que a gente não confunda ter nossas emoções construídas na rocha com sermos religiosos. Livra-nos de falsos profetas. Senhor, em nome de Jesus, que eu não seja um falso profeta na vida de ninguém. Que ninguém ao ouvir a minha voz pregando se sinta culpado ou amedrontado, mas que a tua palavra seja pregada por mim com liberdade e que o Espírito Santo toque as pessoas trazendo libertação. Que ninguém se sinta inseguro e dependa emocional de mim ou de qualquer outro pastor, mas que possamos depender do Senhor Jesus. Que nós não abramos a nossa boca para nos intrometermos na vida das pessoas. Apenas venhamos lançar as boas sementes que vão gerar frutos bons e vão comunicar assim a glória do Senhor. Nós assim oramos a Ti, Pai, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Que o Senhor abençoe os irmãos. Muito obrigado aí pela conexão de cada um de vocês. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui para pregar essa palavra. Que o Senhor nos livre do auto-engano, que o Senhor nos coloque no caminho certo e fundamente as nossas emoções nele, no Senhor Jesus. Beijão para vocês.